Deus seja louvado, meus irmãos. Meu nome é Jaqueline e vou contar esse testemunho para os irmãos, mas não vou citar a cidade nem o nome do diácono que fez isso comigo. Vou começar do começo, irmãos, porque quero que entendam como Deus me tirou de um vale profundo e me trouxe para sua maravilhosa luz. Eu nasci em um lar onde ninguém servia a Deus. Desde que me entendo por gente, minha mãe vivia envolvida na Umbanda. Era muito dedicada àquela religião. Acreditava piamente que ali estava a resposta para todos os problemas da vida dela. Eu cresci ouvindo o som de tambores, o barulho de gargalhadas que vinham das sessões e o cheiro forte de charuto e de pinga que invadia a casa inteira. Quando criança, eu ficava encolhida em um canto da sala, vendo minha mãe preparar aquelas oferendas. Colocava velas coloridas, pratos com comidas, garrafas de bebida e charutos. Muitas vezes eu perguntava inocentemente: "Mãe, por que faz tudo isso?" Ela respondia sem paciência: "É para agradar os guias, minha filha. Eles nos protegem." Só que, irmãos, mesmo sem conhecer nada da graça, algo dentro de mim dizia que aquilo não me trazia paz. Eu ia dormir com o coração apertado, muitas vezes chorando baixinho no travesseiro porque a casa parecia pesada. Minha mãe também não escondia o desprezo que tinha pelos crentes. Vivia dizendo: "Crente é custoso, na igreja é uma coisa, na rua é outra." Essas palavras foram criando em mim uma ideia distorcida. Eu não entendia que o verdadeiro motivo de alguém ir à igreja era buscar a Deus e não olhar para o homem. Mas eu era criança e só absorvia o que ouvia. A adolescência chegou e junto dela muitas carências. Eu não tinha quem me orientasse nos caminhos certos. Fui crescendo sozinha, sem afeto, sem conselho, só com a imagem da minha mãe acendendo velas e pedindo favores aos espíritos. Dentro de mim, entretanto, existia um vazio que nada preenchia. Quando completei 22 anos, Deus permitiu que eu conhecesse um rapaz muito especial. Foi no meu trabalho. Ele era esforçado, sempre muito educado e aos poucos foi se aproximando de mim. Começamos a conversar e logo eu vi que ele era diferente. Tinha paciência, me ouvia, me fazia sorrir. Namoramos um tempo e nos casamos. Irmãos, aqueles primeiros anos foram os mais felizes que vivi até então. Tínhamos pouco, mas havia amor e respeito. Logo veio nosso filho, e aquele bebê foi a minha maior alegria. Meu marido era um homem trabalhador, fazia hora extra, aceitava qualquer serviço para não deixar faltar nada em casa. Eu me sentia abençoada por ter encontrado alguém assim, mesmo sem entender ainda o que era bênção de verdade. Mas a vida, muitas vezes, nos prova de formas que a gente não imagina. Quando ele tinha apenas 35 anos, aconteceu o que eu nunca pensei em enfrentar. Foi numa tarde comum, eu estava em casa esperando ele chegar, o telefone tocou e a notícia caiu como uma bomba. Ele tinha sofrido um acidente de carro e não resistiu. Naquela hora, irmãos, meu chão se abriu, meus joelhos fraquejaram, eu caí no chão chorando desesperada e meu filho, ainda pequeno, sem entender nada, tentava me abraçar, perguntando: "Mamãe, por que você está chorando assim?" Não foi fácil. Passei noites em claro, sem conseguir dormir, olhando para o teto e perguntando no meu coração: "Por que comigo?" Eu já estava perto dos 40 anos e me vi sozinha, com uma criança para criar. A cada dia que passava, a saudade aumentava e a solidão parecia me sufocar. Os anos foram se arrastando. Trabalhei muito para sustentar a casa. Fazia o que podia e o que não podia. Muitas vezes cheguei tarde da noite, cansada, mas com um prato de comida para o meu filho. Ele cresceu vendo uma mãe forte por fora, mas por dentro, irmãos, eu era um caco. O vazio aumentava cada dia. Mesmo sem servir a Deus, comecei a falar com ele do meu jeito. Eu não sabia orar, não conhecia a Bíblia, nem hinos, nem nada, mas ajoelhava perto da cama e dizia: "Se o Senhor existe mesmo, olha por mim e pelo meu filho. Eu não aguento mais essa dor." Essas palavras simples eram as únicas que eu conseguia falar. E embora eu não entendesse, hoje eu sei que o Senhor já me escutava. Muitas vezes, depois dessas pequenas orações, eu sentia um alívio, uma paz que não vinha de mim. Era como se uma mão suave passasse sobre o meu coração e me desse forças para levantar no outro dia.
Assim eu fui vivendo, irmãos, entre lágrimas e pequenos sinais que eu não sabia interpretar. Até que, quando completei 42 anos, Deus começou a preparar o caminho que mudaria a minha vida para sempre. Irmãos, quando completei 42 anos, eu já tinha aprendido a viver só com o meu filho. A gente tinha criado uma rotina. Eu saía cedo para o trabalho, deixava ele na escola, voltava tarde, preparava o jantar, ajudava nos deveres, e assim iam passando os dias. Por fora, parecia tudo em ordem, mas dentro de mim, só Deus sabia a dor e a solidão que eu carregava. Eu sempre via minha vizinha sair arrumada todos os domingos pela manhã. Era uma mulher simples, mas havia algo diferente nela. O jeito como ela caminhava, a serenidade no rosto, a calma que transmitia, tudo aquilo me chamava a atenção. Nossa parede era colada e eu escutava os sons que vinham da casa dela quando ela chegava dos cultos. Parecia uma presença diferente tomar aquele lar. Muitas vezes eu ficava parada, lavando a louça, e de repente um arrepio subia pelo meu corpo como se algo estivesse atravessando as paredes. Nessas horas eu parava, fechava os olhos e pensava: tem alguma coisa nessa casa que não é daqui. Cheguei a comentar com meu filho numa noite em que ele já estava quase dormindo: você já percebeu como a casa da nossa vizinha é diferente? Ele respondeu baixinho: mamãe, quando eu brinco com o filho dela, parece que lá dentro a gente fica mais calmo. Aquelas palavras do meu filho mexeram comigo. Eu não falei nada, mas fiquei pensando: o que será que tem lá dentro? Um domingo de manhã, eu estava varrendo a frente da minha casa e vi ela do outro lado, lavando a calçada. Ela me deu um sorriso e acenou com a cabeça. Eu retribuí, mas na hora o coração começou a bater mais forte. Senti vontade de perguntar para onde ela ia sempre tão arrumada, mas a vergonha me segurou. Fui para dentro de casa, mas parecia que algo me empurrava para voltar e falar com ela. Fiquei rodando pela cozinha, fingindo que estava ocupada, mas meu coração não sossegava. Até que criei coragem. Saí devagar, como quem ia só jogar água na calçada, e puxei conversa. Oi, vizinha, você sai todo domingo cedinho, né? Ela sorriu e respondeu: sim, eu vou servir a Deus. Eu, sem jeito, perguntei: mas em que igreja? Ela, com um olhar cheio de doçura, respondeu: na Congregação Cristã no Brasil. Naquele momento, irmãos, parecia que uma corrente elétrica atravessou meu corpo. Eu arrepiei da cabeça aos pés. Sorri sem graça, falei que bonito e entrei correndo para dentro de casa. Fiquei com vergonha de continuar a conversa. Sentei no sofá e pensei: por que eu fui perguntar isso? Agora ela vai achar que quero me meter na vida dela. Mas no fundo, meu coração queimava. Era como se eu tivesse recebido uma resposta que eu nem sabia que estava procurando. Meia hora depois, a campainha tocou. Levei um susto. Quando abri o portão, era ela. Com um sorriso me disse: Jaqueline, hoje tem culto. Você não quer ir comigo? Naquele instante, irmãos, eu não sabia se chorava ou se sorria. Foi como se Deus tivesse me chamado pelo nome. Sem pensar muito, respondi: quero sim. Ela falou: então se arruma que eu passo aqui daqui a 1 hora. Voltei para dentro de casa tremendo. Abri o guarda-roupa e fiquei olhando para as minhas roupas sem saber o que vestir. Queria estar decente, mas não tinha nada novo. Peguei um vestido simples, ajeitei o cabelo e fiquei esperando no sofá, olhando o relógio a cada minuto. Quando deu a hora, ela bateu de novo. Saímos juntas. No caminho, ela começou a me contar sobre a vida dela. Disse que tinha crescido na graça, que já tinha visto Deus operar coisas que pareciam só acontecer em filmes. Falou de cegos que enxergaram, mudos que voltaram a falar, paralíticos que se levantaram. Eu escutava cada palavra como se fosse uma gota d'água caindo em terra seca. Meu coração queimava de curiosidade, mas também de alegria. Ela me explicou também sobre a doutrina, que as irmãs usam véu ao entrar no culto ou quando vão orar em casa, que os homens se sentam de um lado e as mulheres de outro, e que a orquestra toca para o Senhor. Eu fiquei encantada. Tudo aquilo era novidade para mim, mas parecia que já estava escrito dentro do meu coração. Naquele trajeto até a igreja, irmãos, eu já sabia. Algo muito grande estava prestes a acontecer na minha vida. Irmãos, aquela tarde ficou marcada na minha vida como se tivesse sido ontem. Saí com a minha vizinha rumo à Congregação Cristã no Brasil,
sem saber exatamente o que me esperava. No caminho, meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Ela ia me explicando cada detalhe com tanta calma que parecia já me preparar para algo sobrenatural. Falou sobre a separação dos lugares, os irmãos de um lado, as irmãs de outro, todos em ordem, em reverência. Disse que na hora da oração todos se ajoelham, que há um silêncio respeitoso, mas ao mesmo tempo uma presença viva que invade a alma. Eu ouvia cada explicação como uma criança ouve um conto de fadas, mas no fundo, irmãos, sentia que não era fantasia, era real. Quando ela falou que as irmãs colocam o véu ao entrar, fiquei imaginando como seria essa cena. Pensei comigo, será que eu vou ser aceita lá dentro mesmo sem saber nada? Quando chegamos perto da igreja, vi de longe irmãos e irmãs entrando. Alguns músicos estavam com os instrumentos nas mãos, afinando e se preparando. As irmãs de véu branco entravam em silêncio, com os semblantes serenos. Aquela visão me deixou arrepiada. Nunca tinha visto algo assim. Entramos juntas. Logo percebi a organização. Minha vizinha me conduziu até os bancos das irmãs e me sentei perto dela. O coração estava acelerado, mas ao mesmo tempo senti uma paz que nunca tinha experimentado. Pouco tempo depois, todos se ajoelharam para a oração. Eu, sem saber direito o que fazer, segui o exemplo e dobrei os joelhos. Foi aí, irmãos, que algo sobrenatural aconteceu. Eu não sabia orar. Só baixei a cabeça e pensei, Senhor, se o Senhor estiver aqui, fala comigo. E antes mesmo de eu terminar esse pensamento, senti uma presença tão forte que meu corpo inteiro se arrepiou. Quando o servo de Deus se levantou para trazer a palavra, parecia que ele olhava direto para mim. Ele abriu a Bíblia e começou a falar. Deus está visitando uma viúva nesta noite. O Senhor manda dizer que nunca vai deixar faltar nada para ti e para o teu filho. Jesus é o teu pastor e nada te faltará. Irmãos, eu não aguentei. As lágrimas começaram a cair sem parar. Eu mal acreditava no que estava ouvindo. Como aquele homem sabia que eu era viúva? Como sabia que eu tinha um filho? Só Deus podia revelar. Ele continuou. Assim como a viúva de Sarepta, Deus vai multiplicar o teu azeite e o teu pão. Não temas o amanhã, porque eu sou contigo. Foi como se cada palavra entrasse direto no meu coração. Eu sentia que o próprio Deus estava falando comigo. Saí daquele culto como se estivesse voando, me sentia leve, renovada, cheia de esperança. Na saída, perguntei à minha vizinha um monte de coisas. Queria entender cada detalhe, cada gesto, cada palavra. Ela respondeu com paciência, dizendo, Viu, Jaqueline? Deus falou contigo hoje. Essa é só a primeira de muitas visitas que o Senhor vai te fazer. Cheguei em casa naquela noite com o coração transbordando. Mal consegui dormir porque as palavras ecoavam dentro de mim. Jesus é o teu pastor e nada te faltará. Na manhã seguinte ainda sentia a mesma paz. Até meu filho notou a diferença. Ele perguntou, Mamãe, por que você está sorrindo? Eu só respondi, porque ontem eu conheci algo muito especial. E dentro de mim eu já sabia, eu nunca mais seria a mesma depois daquele culto. Irmãos, depois daquele primeiro culto, parecia que algo tinha sido aceso dentro de mim. Eu já não era a mesma. Os dias que se seguiram foram diferentes. A tristeza ainda tentava me visitar, mas a paz que eu tinha sentido no culto era mais forte. Uns dias depois, no fim de tarde, minha vizinha bateu no meu portão outra vez. Jaqueline, amanhã cedo tem culto de jovens e menores. Se quiser, pode levar seu filho. Eu vou levar o meu. Na hora, o coração disparou. Eu pensei, será que meu filho vai gostar? Será que ele vai entender? Mas respondi sem hesitar. Vamos sim. Na manhã seguinte, acordei cedo. Preparei meu menino, coloquei nele a melhor roupinha que eu tinha guardado, penteei o cabelo dele com cuidado e ficamos esperando a vizinha passar. Ele estava animado, perguntando, Mamãe, vai ser igual àquele culto que você foi? Vai sim, meu filho, só que é especial para as crianças também. Quando chegamos, já havia várias crianças entrando, acompanhadas de seus pais. Vi alguns irmãos afinando os instrumentos e meu filho ficou admirado com o tamanho da orquestra. Ele sussurrou no meu ouvido, Mamãe, olha quantos violinos! Nos sentamos e logo começou a oração. A simplicidade e a reverência daquelas crianças me emocionaram. Algumas meninas de véu já sabiam dobrar os joelhos e orar com os olhinhos fechados, e aquilo me tocou profundamente. Quando o servo de Deus trouxe a palavra, eu quase não acreditei. Ele disse, Deus está falando com uma mãe viúva que entrou hoje com seu filho.
O Senhor manda dizer que vai preparar tudo para vocês. A criança não vai sentir falta de nada. E mais, Deus vai abrir um caminho de alegria e providência, porque Ele é fiel. Naquele momento, eu só conseguia chorar. Meu filho me olhou e perguntou baixinho: Mamãe, por que o tio tá falando da gente? Eu abracei ele forte e respondi: porque Jesus está vendo a gente, filho. Depois do culto, fomos conversando com a minha vizinha no caminho de volta. Ela, com aquele sorriso tranquilo, disse: Deus confirmou hoje, Jaqueline. Ele está cuidando de você e do seu filho. Meus irmãos, eu não sabia explicar o que sentia. Era como se uma muralha de angústia que me cercava por anos tivesse começando a cair. A cada culto, Deus falava de uma maneira diferente comigo. E foi assim, passo a passo, que minha fé começou a se firmar. Já não era só curiosidade ou emoção, era uma certeza crescendo dentro do meu peito. Deus está cuidando de mim e do meu filho. Eu comecei a ter vontade de não perder nenhum culto, e em cada reunião parecia que o céu se abria só para falar comigo. Mas eu ainda não sabia, irmãos, que tudo isso era apenas o começo do que o Senhor estava preparando para a minha vida. Irmãos, os meses foram passando e cada culto era uma nova visita de Deus ao meu coração. Eu já não vivia mais como antes. Aquela tristeza pesada que me acompanhava havia anos parecia não ter mais lugar dentro de mim. Sempre que dobrava os joelhos no culto, sentia uma força que me sustentava. Minha vizinha continuava sendo um verdadeiro anjo na minha vida. Sempre batia no portão para me avisar dos cultos e, quando eu não tinha ânimo, ela dizia com firmeza: Jaqueline, não deixa a tristeza te prender em casa. Vamos servir a Deus juntas. E eu ia, e cada vez que ia, voltava mais fortalecida. Meu filho também foi se acostumando. No culto de jovens e menores, ele começou a prestar atenção nas orações, nos testemunhos simples das outras crianças e até imitava em casa algumas coisas que via. Às vezes, do nada, ele se ajoelhava no quarto e dizia: Mamãe, vou falar com Jesus. E aquilo derretia meu coração. 1 ano se passou desde aquele primeiro culto. Foi nesse tempo que nasceu no meu coração um desejo: descer as águas do Santo Batismo. Eu já sentia que não podia mais viver sem essa comunhão. Conversei com a minha vizinha e ela respondeu: se Deus já preparou esse desejo, Ele também vai confirmar. Então, irmãos, chegou o grande dia. Lembro como se fosse hoje. Era um domingo pela manhã. O céu estava limpo, o ar fresco e a Irmandade se reunia com um brilho diferente nos olhos. A congregação estava cheia, com famílias inteiras, jovens, crianças, todos esperando pelo culto. Eu vesti uma roupa simples, mas o meu coração parecia que estava vestida de festa. Quando o servo de Deus começou o culto, meu corpo inteiro se arrepiou. A oração inicial foi tão cheia da presença do Senhor que eu mal conseguia levantar do banco. Quando chegou o momento do batismo, fui chamada junto com outras irmãs e irmãos. Descemos até o tanque, eu olhei para o meu filho que estava sentado com a minha vizinha e vi ele sorrindo e acenando para mim. Meus olhos se encheram de lágrimas. Ao descer naquelas águas, eu só consegui pensar: Senhor, obrigada por mudar a minha história. E quando levantei dali, parecia que o peso de todos os anos de dor tinha ficado para trás. Senti como se fosse outra pessoa. O Espírito Santo tomou conta do meu coração e eu não conseguia parar de glorificar. Aquele foi, sem dúvida, o dia mais glorioso da minha vida. A alegria que senti não se compara a nada deste mundo. Eu sabia que meu cativeiro espiritual tinha sido mudado e que dali em diante eu não estaria mais sozinha. Mas eu ainda não imaginava, irmãos, que depois daquela vitória tão linda, eu passaria por uma prova ainda maior. Irmãos, depois do meu batismo, parecia que eu estava vivendo um novo tempo. Meu coração estava cheio de gratidão e eu tinha o desejo de me dedicar cada vez mais a servir a Deus. Congregava com alegria, levava meu filho comigo e a cada culto parecia que o Senhor me preparava novas forças. Foi nesse tempo que conheci um diácono da Unha Comum. Ele também havia passado por uma grande dor. A esposa dele tinha sido recolhida há algum tempo. Eu via que ele era sempre muito respeitoso, cumprimentava a Irmandade com carinho, tinha paciência com as crianças e sempre se mostrava disposto a ajudar. Um dia, recebi uma mensagem dele no celular. Fiquei surpresa, pois não tínhamos tanto contato. Ele perguntou como eu estava, se meu filho estava bem e disse que se eu precisasse de algo, poderia contar com as orações dele. A partir dali, começamos a conversar de vez em quando.
O tempo foi passando e as conversas se tornaram mais frequentes. Eu sentia que era algo de Deus, mas tinha medo de me enganar. Um dia, ele me disse: Jaqueline, vamos pedir a palavra ao Senhor. Se for da vontade dele, ele vai confirmar. Fiquei com o coração apertado, mas aceitei. Oramos em nossas casas e no culto seguinte, a palavra veio tão clara que não tivemos dúvida. Deus falou que eu seria provada, que teria momentos em que pensaria em desistir, mas que Ele seria comigo em tudo. Também disse que iria me usar para quebrantar o coração de alguém. Assim, irmãos, começamos um namoro discreto, sempre com respeito. Alguns meses depois, decidimos marcar o casamento no civil. Não teve festa, não teve nada luxuoso. Apenas um almoço simples com amigos e uma oração feita pelo ancião da comum, pedindo que Deus abençoasse nossa união. No começo, tudo parecia caminhar bem. Ele me tratava com educação, me ajudava em casa e meu filho também parecia se adaptar. Eu agradecia a Deus por ter me dado uma nova chance de recomeçar. Mas eu não sabia, irmãos, que esse seria apenas o início da maior prova da minha vida. Irmãos, no primeiro ano de casada, eu ainda acreditava que tudo seria um mar de rosas. O diácono era atencioso, fazia questão de mostrar carinho, perguntava como eu estava me adaptando e até chamava o meu filho de filho. Eu, inocente, pensava: olha só, Deus realmente preparou alguém para caminhar comigo. Mas, pouco a pouco, comecei a perceber coisas que me entristeciam. Pequenos detalhes, respostas secas que ele dava ao meu menino, falta de paciência em situações simples. Eu tentava relevar, achando que era cansaço, que todo mundo tem dias difíceis. Mas com o tempo, ficou claro que não era apenas isso. Um dia, precisei trabalhar até mais tarde. Pedi a ele que buscasse meu filho na escola. Ele disse que buscaria. Trabalhei tranquila, acreditando na palavra dele. Quando cheguei em casa, já passava das 8 da noite. Perguntei: cadê o menino? Ele, sentado no sofá, respondeu friamente: esqueci. Irmãos, meu coração quase parou. Saí correndo, com o coração disparado, e encontrei meu filho ainda na escola, sentado perto do portão, sozinho, com um olhar triste. Me ajoelhei na frente dele e abracei forte. Ele apenas disse: eu sabia que você vinha, mamãe. Voltamos para casa e ali foi a nossa primeira briga de verdade. Eu cobrei, chorei, perguntei como ele podia esquecer algo tão importante. Ele não levantou a mão, mas suas palavras foram afiadas. Disse que eu fazia drama, que meu filho era mimado, que eu estava transformando tudo em tempestade. Dormi aquela noite abraçada ao meu menino, sem conseguir conter as lágrimas. Os dias seguintes não foram melhores. Pequenas discussões viraram brigas grandes. Eu tentava conversar, mas ele sempre me respondia com grosseria. Dentro de casa, o clima ficava pesado. A alegria que eu sentia depois dos cultos parecia desaparecer quando chegava em casa. Passei a evitar congregar com ele. Quando sabia que ele não ia, eu ia. Era o único jeito de não perder minha comunhão. Um domingo à noite, voltei do culto feliz, com o coração cheio de paz. Entrei cantando baixinho uma melodia de gratidão. Ele me olhou com o rosto carregado de ira e disse: que hora é essa para uma mulher casada chegar em casa? Eu respondi: eu estava no culto. Ele rebateu com voz dura: culto nada, deve estar de rolo na rua. Aquilo me feriu como uma faca. Tentando me defender, falei mais alto e foi aí, irmãos, que aconteceu o que eu jamais pensei que passaria. Ele me deu um tapa no rosto tão forte que vi estrelas. Em seguida, me empurrou para o chão e começou a me chutar. Eu tentava me proteger, mas era em vão. Meu filho, ouvindo a confusão, correu para me defender. Agarrou o braço dele e disse chorando: para, não bate na minha mãe. Mas, irmãos, para minha dor, ele empurrou também o menino. Fiquei caída no chão, chorando, sem forças, com medo de me levantar. Eu não sabia o que fazer, nem a quem recorrer. Dentro da igreja, ele tinha muita influência, e eu temia que inventasse histórias contra mim. Passei 3 dias sem conseguir trabalhar, sem ir aos cultos.
trancada no quarto com meu filho, eu só chorava e pedia forças a Deus. Quando voltei a congregar, parecia que as forças tinham voltado um pouco, mas dentro de casa a situação só piorava. Dormia com meu filho, evitando ficar perto dele, até que uma noite ele me chamou ao quarto e disse: "Você tem que dormir comigo, você é minha esposa." Respondi que não queria, que não estava bem. Ele se aproximou e disse: "É sua obrigação como mulher." Irmãos, eu me senti um lixo. Aquela noite ele me obrigou a ficar com ele contra minha vontade. Eu chorei em silêncio, sem forças para reagir. Depois que ele adormeceu, peguei meu véu e me ajoelhei ao lado da cama do meu filho. Chorei tanto que mal conseguia falar. Apenas disse: "Senhor, até quando essa prova? Eu não aguento mais." No outro dia, decidi sair de casa com o meu menino. Fui até a casa da vizinha que tinha me levado pela primeira vez na graça. Contei um pouco do que estava acontecendo e pedi abrigo por uma noite. Ela me recebeu com os braços abertos e disse: "Fica tranquila, Jaqueline, Deus está vendo tudo, Ele não vai te abandonar." Naquela noite, fomos a um culto em uma comum bem distante, para evitar encontrá-lo. Eu não conseguia parar de chorar. No começo do culto, antes mesmo do servo pedir oração ou ler a palavra, o ancião começou a falar pela boca de Deus: "Tem uma irmã aqui que foi forçada contra a sua vontade. O Senhor manda dizer que em 3 dias essa prova vai acabar. Eu vou pesar a minha mão sobre aquele homem." Irmãos, meu coração disparou. Eu sabia que era comigo, tremi dos pés à cabeça, mas ao mesmo tempo senti uma paz, porque entendi que Deus estava tomando a minha causa em suas mãos. Irmãos, depois daquela noite em que o ancião falou pela boca de Deus que em 3 dias a minha prova terminaria, eu voltei para a casa da minha vizinha com o coração dividido. Uma parte de mim sentia medo porque sabia da influência que meu marido tinha dentro do ministério. A outra parte, porém, sentia paz, porque o Senhor havia falado claramente. No dia seguinte, acordei cedo. Meu celular tinha várias ligações perdidas dele. Quando criei coragem de escutar, ouvi a voz dele diferente, calma, quase mansa, pedindo que eu voltasse. Dizia: "Jaqueline, volta para casa, eu errei, eu reconheço. Vamos recomeçar, Deus é testemunha que vou mudar." Irmãos, ouvir ele falando de Deus me confundiu. O coração de mulher muitas vezes se apega à esperança de mudança. E eu, querendo salvar meu casamento e dar um lar estável ao meu filho, decidi acreditar. Falei com a minha vizinha, que me olhou nos olhos e disse: "Se Deus falou que em 3 dias a prova acaba, Ele sabe como vai cumprir. Mas cuidado, Jaqueline, não se entregue sem discernir." Mesmo assim, voltei. Quando cheguei, ele tinha preparado o café da manhã. Chamou meu filho de filho, deu um sorriso e tentou agir normalmente. Eu, desconfiada, ainda me sentia um pouco distante, mas confesso que parte de mim quis acreditar naquela mudança. O dia correu aparentemente bem, mas quando chegou a noite, voltamos ao quarto. Eu estava cansada, queria apenas descansar. Ele se aproximou, começou a me acariciar e eu falei com calma: "Por favor, hoje não. Estou cansada, quero dormir em paz." Ele parou, mas 15 minutos depois voltou a insistir. Eu firme disse: "Eu não quero." Ele se levantou, com o rosto transformado. Me deu um tapa tão forte que quase me jogou da cama. Pegou o meu véu que estava no criado mudo e jogou no lixo, gritando: "Você não merece usar isso! Você é suja, pecadora!" Irmãos, eu tremia de medo. Corri para o quarto do meu filho, tranquei a porta e fiquei em silêncio, abraçada a ele enquanto chorava baixinho para não deixá-lo ainda mais assustado. Passei a noite em claro, orando em pensamento, pedindo a Deus que não me deixasse perder a fé. No dia seguinte, esperei ele sair para o trabalho e, com pressa, arrumei algumas roupas e fui para a casa da minha vizinha. Ali, contei tudo. Ela me ouviu em silêncio, com lágrimas nos olhos e disse: "Amanhã vamos falar com o ministério. Não pode continuar assim." No outro dia fomos juntas. Contei tudo o que estava acontecendo. Mas, irmãos, para minha surpresa e dor, a resposta foi fria. "Irmã, casamento é prova. Precisa haver um motivo real para a separação. Sua obrigação é ajudar seu marido e manter a comunhão. Talvez a senhora esteja exagerando." Naquele momento, parecia que o mundo desabava sobre mim. Eu me senti culpada, como se fosse eu a responsável por tudo. Saí dali em silêncio, chorando por dentro. Mas Deus, irmãos, já tinha o seu plano.
Naquela mesma tarde, decidi ir à casa dele buscar minhas coisas, acompanhada da vizinha. Quando entramos, tudo estava em silêncio. Subi até o quarto, acendi a luz e vi meu marido deitado. Ao me aproximar, percebi que ele não se movia. Toquei nele e estava frio. Irmãos, ele havia falecido. O corpo imóvel, os olhos cerrados e um silêncio que nunca tinha existido naquela casa. Na hora, minhas pernas fraquejaram e comecei a chorar desesperadamente. Minha vizinha ligou para a ambulância. Quando chegaram, confirmaram: morte por parada cardíaca e respiratória. Os médicos disseram que poderia ter sido resultado de pressão alta não tratada, estresse e até mencionaram suspeita de diabetes descontrolada. O coração humano é fraco, irmãos, mas o coração de Deus é soberano. Eu não queria que fosse assim, mas lembrei do que o Senhor havia falado: em 3 dias a prova vai acabar, e se cumpriu. A notícia correu rápido. Muitos irmãos vieram ao funeral. O ancião da comum atendeu o culto. Antes mesmo de ler a palavra, disse: irmãos, Deus é justo. Ele sabe como conduzir cada coisa. Esta irmã passou por grande prova, mas hoje o Senhor recolheu um homem que, infelizmente, não soube cuidar do lar como deveria. Que esta obra sirva de temor a todos nós. As lágrimas corriam pelo meu rosto. Eu não sentia alegria, mas também não sentia desespero. Era um misto de dor e alívio. Sabia que Deus tinha ouvido minhas orações, mesmo que a resposta tivesse vindo de uma forma que eu jamais esperaria. Durante o enterro, muitos irmãos me abraçaram. Alguns apenas choravam comigo, outros diziam: o Senhor é contigo, irmã, não perca a fé. E meu filho, inocente, perguntou baixinho: mamãe, agora a gente pode viver em paz? Eu segurei ele nos braços e respondi: pode sim, filho. Agora podemos. Nos dias seguintes, a solidão tentou me visitar novamente. Mas, diferente de antes, agora eu não estava sozinha. Eu tinha a presença de Deus comigo. Congregava com mais força. Sentia o Espírito Santo me consolar e a cada culto o Senhor confirmava que eu tinha vencido aquela prova. Nunca mais me casei, irmãos. Hoje continuo viúva, mas não triste. Sirvo a Deus com amor e temor, sabendo que Ele nunca me deixou e nunca vai deixar. Quero deixar uma palavra final para os irmãos que escutam este testemunho. Não desistam nas provações. Muitas vezes parece que Deus se atrasou, mas Ele nunca falha. Ele vê cada lágrima, escuta cada gemido e, na hora certa, entra com providência. E deixe uma pergunta: vocês já passaram por algo parecido em que parecia que não havia saída, mas Deus entrou com justiça? Compartilhem nos comentários, porque seu testemunho pode fortalecer a fé de alguém.